poder judiciário inspira pouquíssima confiança nos brasileiros. É o que mostram as pesquisas periódicas feitas pela Fundação Getúlio Vargas sobre esse tema. Não é difícil saber por quê. A verdade é que temos uma das justiças mais lentas do mundo. Os processos se arrastam por anos a fio, ocupam prateleiras e mais prateleiras, salas inteiras, prédios inteiros. E o resultado é a impunidade. Um caso exemplar é o do jornalista Antônio Pimenta Neves. Assassino confesso da namorada, Pimenta ficou 11 anos em liberdade, aguardando o resultado do julgamento e depois de todos os recursos impetrados por seus advogados. Mas como resolver o problema? Uma proposta de emenda constitucional, inspirada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, sugere a redução do número de recursos judiciais. Uma vez apreciada pelos tribunais de segunda instância, a causa estaria encerrada. Para recorrer aos tribunais superiores, o réu teria de entrar com uma ação rescisória, apenas questionando as leis que motivaram a condenação. E aqui chegamos a um impasse. O pleno direito de defesa aos acusados é um dos pilares da civilização e das sociedades democráticas. O que é mais preocupante? Um culpado solto ou um inocente na cadeia? No século XVII, o escritor francês La Rochefoucauld já dizia, abre aspas, sorte da inocência, se ela encontrar a mesma proteção que a culpa. Fecha aspas. Para falar sobre as alternativas para tornar a justiça brasileira mais rápida e mais eficaz, recebemos em nossos estúdios do Rio de Janeiro Sérgio Bermudes, advogado, professor de processo civil da PUC do Rio, e aqui em São Paulo, Jorge Rage, ministro-chefe da Controladoria Geral da União, e Paulo Freitas Ribeiro, advogado, professor de Direito Processual Penal da PUC do Rio. Sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que a gente tem aqui no Brasil uma percepção de que os acusados ricos e poderosos conseguem postergar indefinidamente a aplicação da pena que eventualmente tenham recebido na primeira instância da justiça e depois nos tribunais de justiça. Portanto, considerar que o encerramento da causa, o transitado em julgado na segunda instância, encerrar com a possibilidade de recursos, é algo justo do ponto de vista da sociedade que quer promover essa justiça ou não? Ou ele não poder recorrer, ele não poder esgotar todos os recursos para provar sua inocência é que é de fato justo e a gente não consegue entender. Ministro. Eu não tenho a menor dúvida de que esta é uma solução extraordinariamente simples e profunda e radical no melhor sentido do termo. Porque em qualquer sistema processual do mundo, você tem duas formas de impugnar uma decisão judicial, de contrapor-se a ela. Uma são os recursos. Como o nome está dizendo, recurso é um novo curso, é um prolongamento do mesmo processo. Então, o processo demora muito mais de acabar se você tem muitos recursos, buscando sempre a decisão mais justa. Mas há outra forma de impugnar decisões judiciais, que são as ações autônomas de impugnação. O caso típico no Brasil é a ação rescisória, que é tipicamente uma ação autônoma de impugnação. Então, substituir os recursos especial e extraordinário, que são respectivamente interpostos hoje em situações bem definidas na Constituição para o STJ e para o Supremo, por uma ação rescisória nas mesmas hipóteses, é uma solução que eu diria um verdadeiro ovo de Colombo, porque você consegue aí, sem suprimir, sem tirar do réu toda a mesma possibilidade que ele tem hoje de questionar a decisão pelos mesmos fundamentos que tem hoje, só que com a grande diferença, é que o processo primeiro terminou. Sim, mas se terminou, você acho pode que aí é que começa a sentença. controvérsia, porque por essa proposta de emenda constitucional, que já está em discussão no Senado, né? Começa a coisa pelo Senado. Justamente o problema é esse, é que a sentença já terá de começar a ser cumprida. Exatamente. Ou seja, se for caso de privação de liberdade, esse réu estará na cadeia. Se ele tiver que desembolsar, pagar, indenizar alguém, ele já terá que ter pago, não é isso? Na verdade, como advogado criminal, atuante na área criminal e professor de processo penal, eu manifesto a minha discordância absoluta com essa proposta. Em primeiro lugar, eu não acho que ela, com relação aos seus efeitos, seja inovadora. Ao contrário, porque até 4, 5 anos atrás, na prática,
a solução da justiça criminal era exatamente essa, sob outro fundamento. Por quê? Porque até 4, 5 anos atrás, o entendimento da justiça criminal era o seguinte: uma vez julgada a apelação e mantida uma condenação ou imposta uma condenação na segunda instância por uma decisão unânime, só caberiam 2 recursos, o especial e o extraordinário, que são esses objeto da discussão. Esses recursos, de acordo com a legislação processual não constitucional, não possuem efeito suspensivo, ou seja, eles não podem... Por que na prática suspendem? Então vejam só, até então não suspendia. A lei dizia que não tinha um efeito suspensivo. Então o que os tribunais faziam sistematicamente uma vez mantida a condenação? Determinavam a imediata expedição de mandado de prisão. Na segunda instância, independentemente de julgamento de recurso especial extraordinário. Até que, em 2008, 2009, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa regra do Código violava a garantia constitucional da presunção de inocência, porque ela antecipava o cumprimento de pena para antes do julgamento definitivo dos 2 recursos. E é interessante anotar que nesse habeas corpus, o ministro César Peluso votou pela concessão da ordem, ou seja, votou no sentido de que o início do cumprimento de pena só poderia acontecer após. A proposta dele volta atrás. Essa ideia de que essa solução acabará com a impunidade do Brasil, que colocará ricos e pobres na cadeia, isso não é verdade, porque se fosse assim, há 4 anos atrás, nós não teríamos, como o Brasil tinha até então, o mesmo sentimento. O que mudou de lá para cá? Deixa eu só ouvir o doutor Sérgio Bermudes e eu já volto a palavra para o senhor. O senhor concorda com esse argumento? Ou seja, haveria de fato um cerceamento da defesa ou o cumprimento de uma prisão que pode ser revogado lá adiante, portanto, esse réu já está cumprindo uma pena da qual ele poderia ser absolvido mais tarde? Doutor Sérgio. Eu não sou criminalista, os criminalistas dirão melhor a esse respeito. Agora, eu creio que a solução, a supressão de recursos ou a supressão de efeito suspensivo dos recursos não soluciona o problema. O Brasil é um país, sob muitos aspectos, subdesenvolvido. A educação no Brasil é precária, a saúde no Brasil é precária, o transporte no Brasil é precário e a justiça também é precária. Não se resolve o problema da lentidão da justiça, conquanto se minora esse problema, através da legislação. É o fetiche de solucionar problemas sociais, problemas políticos, problemas nacionais, mediante a alteração da legislação. Diz-se que os recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça devem ser privados de efeito suspensivo. Entretanto, todo mundo se esquece de que até que o processo chegue a esses tribunais, ou até que o processo fique em condições de chegar a esses tribunais, decorreram anos e anos e anos. Eu pergunto o seguinte: qual será a solução para o caso vivido por mim recentemente, em que um tribunal de justiça condena um banco que requereu a falência de uma empresa por uma dívida de R$200 mil, o tribunal condena o banco a pagar uma indenização de R$1 bilhão. Esta é a solução que só se obtém através dos recursos ao Superior Tribunal de Justiça, principalmente, que é a Corte incumbida de manter, para usar... sim, o efeito suspensivo que se obtém pelo próprio recurso ou por uma ação, digamos assim, subsidiária, uma ação acessória destinada a produzir esse efeito. Pois é, ministra, eu queria perguntar... Pois não. Não, eu queria introduzir uma outra questão aqui para o debate, que é, digamos, dos processos todos julgados na segunda instância, quantos, ao chegar aos tribunais superiores, ao STJ, ao STF, são efetivamente reformados? Ou seja, a sentença mudou. Essa é a questão. E se tem algum estudo também sobre, digamos, os erros da justiça em primeira e segunda instância? Porque um réu não pode estar sujeito a um erro. Essa é a questão. É preciso acabar com esse mito. Eu lhe digo, dados do Supremo Tribunal Federal, anos de 2009 e 2010, total de recursos extraordinários e os respectivos agravos, 64.185 no total, cíveis e criminais. Criminais, 5 mil e poucos.
quantos do total de 64 mil foram acolhidos pelo Supremo? 145. Desses 145, em 136 deles, não se discutia propriamente a questão do mérito da condenação. Ou seja, sobram 9. Desses 9, 4 foram providos. Ou seja, 0,006% dos recursos que chegam lá tiveram reformada no mérito a decisão dos tribunais de segunda instância. Então é preciso acabar com esse mito. Que davam mais ou menos 30% dos que já foram julgados. Isso, Tribunal de Justiça. Isto são dados do presidente do Supremo Tribunal Que embasam Federal. a PEC. Não, são dados não do Supremo, né? É não, dados do Supremo. Do Supremo, não. Dados do Mas Supremo. o que acontece é o seguinte, a matéria criminal, matéria penal, o maior foro de discussão da matéria de violação de lei penal é o Superior Tribunal de Justiça, porque o Supremo Tribunal Federal é um apreciador de violações constitucionais. Além disso, o Supremo Tribunal Federal... Com maior frequência chegam lá. Sim, perfeitamente. Mas, a título de presunção de inocência e de... Perfeitamente, mas acontece que o Superior Tribunal de Justiça tem um relatório no site do Superior Tribunal de Justiça. Sim. Não é? Sim. E nesse relatório de 2010, vai dito que, do total de recursos julgados em 2010, 330 mil, 21,32% foi dado provimento, de todos os recursos. Ou seja, o STJ modificou a sentença da primeira instância. Da segunda instância em 21%. O total de recursos especiais, 39,37% dos recursos especiais, aqui nesse trabalho do Superior Tribunal de Justiça, vai dito que foi modificado. Acrescente um fato importante na esfera penal, que é o seguinte... Civil e penal. Civil e penal, sim. Civil e penal. Mas acrescente um fato importante também, que é o seguinte, muitas das questões relevantes de penal e processo penal são debatidas no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo, não através de recurso especial e de recurso extraordinário, mas sim através de habeas corpus. Habeas corpus. Muitos o são. Mas esse é mais um argumento a favor da emenda, porque não toca no habeas corpus. Mas aquele exemplo... Continua essa garantia pode se recorrer integral. Sim, mas acontece que esse problema que o doutor Sérgio Bermudes colocou a respeito do banco condenado, etc., é muito mais grave na esfera penal. Eu também, na época em que vigorava aquele entendimento, que julgado na segunda instância se poderia expedir imediatamente o mandado de prisão, eu vi, por exemplo, a situação de uma pessoa que foi condenada, cumpriu 6 meses de pena e depois disso o Superior Tribunal de Justiça anulou essa condenação. Quanto vale, como se mensurar, como se dimensionar, como se reparar isso? Ou seja, na prática, uma vez aprovada essa emenda constitucional, nós estaremos admitindo que um percentual pequeno, médio, grande, seja objeto desse tipo de problema. Como resolver isso? Eu até quero aproveitar para perguntar para o doutor Sérgio. Tem que resolver. Porque ele deu um exemplo... Ele vai proteger a sociedade ou vai proteger 0,06% das eventuais injustiças. Ao mesmo tempo, se uma sentença que indeniza um banco a pagar 1 bilhão, ele pode estar quebrando esse banco também e extinguindo até um banco, não sei qual é o banco, enfim, mas dependendo da decisão, a gente costuma ver decisões que são do ponto de vista financeiro. Mas nós não podemos argumentar com as exceções. Esta hipótese desta sentença... Eu queria perguntar ao doutor Sérgio se ele conseguiu reformar isso no STJ. Perdão, absolutamente. De jeito nenhum, na base do raciocínio e meramente estatístico, que é um raciocínio simplório, é melhor fechar o Supremo Tribunal Federal. É melhor fechar o Superior Tribunal de Justiça. Não é assim. Esses tribunais exercem uma função didática, uma função pedagógica, mesmo quando eles confirmam um determinado acórdão, que é, como se sabe, uma decisão proferida pelo tribunal. Não é com essa estatística simplória, com todo o respeito a quem entende de outra maneira, que se avalia a eficácia do sistema de recursos no país. Sem o Superior Tribunal de Justiça, haverá um descalabro, eu falo da justiça civil, da justiça não criminal, haverá um descalabro nesse país. Eu advogo há 40 anos e tenho testemunhado centenas de casos, não é um caso, não é uma exceção,
centenas de casos em que decisões teratológicas, isto é, decisões monstruosas, têm sido proferidas. O Brasil, então, é o único país no mundo onde as cortes superiores devem ser cortes revisionais, terceira e quarta instância. Isso não existe em nenhum sistema. Como funciona normalmente? As decisões... Lembra do caso do Madoff? Lembra do caso do Madoff? Ele foi condenado em 6 meses a 150 anos de prisão. Os Estados Unidos são um país não democrático? São um país onde não se respeita os direitos do réu? Por que o Brasil passa vexames internacionais a cada dia, quando nos foros internacionais se procura computar o número de condenações por corrupção, por crime contra o sistema financeiro e outros de colarinho branco? Eu tenho os números aqui. É uma vergonha. O Brasil não tem condenações. Por quê? Porque os juízes brasileiros não trabalham? Porque não querem? Não. Porque há uma absurda quantidade de recursos, possibilidades de protelação indefinidas, em nome do direito de defesa, do duplo grau de jurisdição. Aqui não é duplo, aqui é quádruplo grau de jurisdição. Nos outros países do mundo tem umas questões importantes aqui, porque os Estados Unidos, a Corte Suprema julga 90 casos por ano. Mas aqui são milhares. Aonde o Brasil passa mais vergonha em matéria de justiça é na quantidade de presos encarcerados e nas condições carcerárias que nós temos. O Brasil hoje é o terceiro população carcerária do mundo, com quase 500 mil presos, para 300 mil vagas apenas. Especula-se que haja 300 mil mandados de prisão não cumpridos. A antecipação do trânsito em julgado para os recursos vai fazer aumentar esse problema. É uma falácia dizer que essa medida vai trazer para a prisão ricos, porque a clientela da justiça penal não são ricos, são pobres. É falacioso afirmar também que essa medida vai favorecer prisão de rico e não de pobre, porque, veja só, Mônica, quando você faz o trânsito em julgado na segunda instância, como disse aqui o ministro, ainda se poderá impetrar um habeas corpus no STJ e no Supremo para tentar sanar alguma ilegalidade. Quem terá maior facilidade de fazer isso? É o réu pobre ou é o réu rico? Quem poderá constituir advogados em Brasília para tentar sanar sua liberdade? É o réu pobre ou é o réu rico? Então não é verdade. A verdade é que, novamente, essa medida afetará, em grande parte, a clientela pobre do sistema penal. Pelo contrário, quem chega ao Supremo, e outra coisa, quem chega ao Supremo e ao STJ hoje, com o RE e o resto, são ricos. É como o doutor Sérgio Bermudes disse, o grande problema de morosidade na justiça é a falta de estrutura do Poder Judiciário. O grande problema da morosidade na justiça é a falta de juízes para julgar a causa. Esta é a conversa eterna quando todas as vezes em que há uma iniciativa para se reduzir as possibilidades de protelação dos processos no Brasil. Sempre vem essa conversa. Não, o problema não é esse. O problema é a quantidade de juízes, condições de trabalho, não é nada disso. Mas é claro, me perdoe. No Brasil nós tem temos menos de um trabalho. Um de cada vez. Se o senhor não me deixar falar... Não, o Brasil... Não, é um dado irreal que o senhor está apresentando. Como irreal? Eu tenho os números. Um dado irreal. O Brasil tem menos de 1/3 dos juízes de que necessita. O senhor não pode raciocinar nesses termos? É claro, um país que tem menos de 1/3 dos juízes que necessita é um país em que a justiça é deficiente. Tem menos de 1/3 dos juízes, como tem menos de 1/3 dos auditores, como tem menos de 1/3 dos policiais. Isso é uma carência em todas as áreas. Não é por aí. Mas não é aumentando o acúmulo de serviços sobre juízes ou o acúmulo de decisões sobre tribunais de justiça não pode provocar a injustiça. É enorme. Ou seja, é enorme, mas não é por isso que eles não vão para a cadeia. Porque as condenações acontecem na primeira e na segunda instância, mas as decisões nunca transitam em julgado, porque os que podem pagar os melhores escritórios pagam e nunca deixam transitar em julgado. A realidade está aí, está todo dia nos jornais. É verdade. Há advogados especializados apenas em recursos. Mas isso é uma verdade do jornal O Globo recente que mostra isso. Em 378 ações contra suspeitos de desvio de dinheiro público entre 94 e 2001,
A corrupção é um crime praticamente impune. Em quase 20 anos, apenas 4 condenações. Mas inclusive no Supremo, né? Tudo. Mas vocês já examinaram as estatísticas do sistema são carcerário números. brasileiro? Agora, quem estão o presos não vale nada. Quem está preso, em sua maioria, são os mais pobres, são pobres, sem dúvida. presos em flagrante pela prática de crimes Só são presos pobres. cuja investigação é muito fácil. Só pobres são presos. A maioria dos presos são presos por roubo, por crimes graves praticados à luz do dia, cuja investigação é fácil. Claro, então, porque os ricos o processo, por exemplo, se utilizam de todas as é um brechas processo muito mais difícil. É muito mais difícil investigar o crime de corrupção, é muito mais difícil ter provas. Então, o que nós vamos fazer? Vamos acelerar o processo. Tem 1/3 de juízes, 1/3 de policiais, 1/3 de auditores. Vamos tornar mais célere o processo. Vamos eu vou precisar fazer um intervalinho rápido, mas eu deixo só uma pergunta. O Ministério Público denuncia, que benefício é esse para a justiça? Que benefício é esse que estará para a justiça? Não transita em julgado. São milhares de inquéritos. Nós sabemos que faltam juízes, nós sabemos que sobram recursos, nós sabemos que há deficiência na formação de juízes e na decisão. Mas eu vou ter que fazer um rápido intervalo, porque alguém que foi condenado já em 2 instâncias, na primeira instância e no Tribunal de Justiça, ele é tratado ainda como alguém que tem a presunção de inocência. Será que ele já não tem uma presunção de culpa? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Entre Aspas discute hoje a proposta de emenda constitucional que reduz, ou que acaba, não é, com os recursos extraordinários que postergam a execução das sentenças no Brasil. E a alegação é sempre de que, afinal de contas, enquanto não finaliza a última possibilidade, no último tribunal, a presunção é de inocência. Mas alguém que já foi condenado antes, pela Justiça Comum, pelo Tribunal de Justiça, já não tem uma presunção de culpa em vez de uma presunção de inocência? Essa emenda constitucional deve prosperar ou não? O que você acha, Paulo? Eu acho definitivamente que não. Acho que ela é um engano, é um erro. Ela vai reforçar o caráter simbólico do direito penal. A corrupção no Brasil não vai ser atacada por essa modificação. Bastaria pequenas alterações nos recursos para resolver esse problema. Por exemplo, examine aqui o processamento do caso Pimenta Neves no STJ e no Supremo. O recurso especial e o recurso extraordinário foram julgados rapidamente. Recursos secundários, embargos de divergência que tomaram um tempo muito grande. Adapte-se isso, porque acabar com o recurso especial e extraordinário comprometendo seriamente o direito de liberdade. Ou seja, limpa a possibilidade de recursos, mas não extingue. Muda, mas extinguir, é preciso lembrar que o Brasil é um país díspare, os tribunais são díspares. Há um significativo número de decisões penais que é modificada no STJ e no Supremo por habeas corpus, por recurso especial, por recurso extraordinário, o que mostra a necessidade de se preservar isso, porque, volto a dizer, se há um significativo número de processos que são alterados no STJ e no Supremo, no que tange ao direito de liberdade, não se pode antecipar o cumprimento, porque a liberdade não tem preço. Ministro. Partiu-se da premissa equivocada. Não há um significativo número de processos cujas decisões são reformadas no Supremo Tribunal Federal. 0,006% são números oficiais do Supremo. No STJ, se muito, são algo em torno de 20%. E esquece o habeas corpus. Ou seja, 80% não muda. E o habeas corpus vai continuar intacto aí para os advogados fazerem uso dele quanto quiserem. E veja bem, sagrado, né? Não estou criticando os advogados. O advogado tem o dever de usar para o cliente dele todos os recursos que estiverem disponíveis. Senão ele é um mau advogado. Se ele é um advogado público, pior ainda. Ele está prevaricando se ele não recorrer. Então tem que acabar com o recurso. Que não existe em país nenhum do mundo a transformação das cortes superiores em terceira e quarta instância, como no Brasil. E os números não deixam margem nenhuma dúvida. Veja, lavagem de dinheiro, um dos mais típicos crimes de corrupção. Em 2008, 1.289 inquéritos policiais, 294 da polícia, 294 instaurados pelo Ministério Público. Decisões, condenações em primeiro grau, 47. Transitadas em julgado, 3. Então, precisa dizer alguma coisa a mais? Ou seja, tem inquérito, tem investigação, tem 1.200 inquéritos, tem só tem 40 mas em algum lugar na justiça eu preciso passar a palavra para o Dr. Sérgio Bermudes fazer, digamos, a sua conclusão final. A emenda constitucional deve ou não ser encaminhada?
ou discutida, ou aprovada? Há problemas técnicos. Eu não atuo no crime. Eu sou advogado civilista. Eu atuo no civil. Então, a emenda constitucional cria problemas técnicos. Ela revela, sem dúvida nenhuma, a preocupação do chefe do Poder Judiciário do Brasil, esse admirável, esse notável ministro César Peluso, com a efetividade do processo. Isto é, o processo tem que se julgar com justiça e com celeridade. Sem dúvida nenhuma, ela revela isso e merece todos os aplausos. Entretanto, ela cria problemas técnicos que ainda não foram medidos e que precisam ser estudados. Por exemplo, priva-se o recurso a emenda diz que a interposição de recurso extraordinário e de recurso especial não obsta, não impede a formação da coisa julgada. Pergunta-se, então, qual é a natureza do provimento, isto é, da acolhida do recurso especial ou do recurso extraordinário. Se a sentença transita em julgado, a sentença civil, cabe ação rescisória. Então nós teremos uma duplicidade, uma ação de desconstituição da coisa julgada, e eu já estou terminando, e um recurso destinado também à desconstituição da coisa julgada. Nós teremos dois problemas que, em vez de solucionar, só atrapalham. Na base de que o Supremo Tribunal Federal, raciocinando simploriamente, nos termos em que o Supremo Tribunal Federal só reformou poucas decisões, a mesma coisa acontecendo no Tribunal de Justiça, nós chegaremos ao absurdo de dizer que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm que ser fechados, bastando a atividade dos tribunais de segunda instância, Sérgio Bermudes, são os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais. Doutor Sérgio, ministro Jorge Hart, doutor Paulo, eu vou convidá-los novamente para retomar a conversa a partir daqui, porque a emenda ainda vai ser discutida no Congresso, ainda tem uma tramitação, nós estamos longe de aprofundar essa questão que é tão dramática para se fazer justiça no Brasil. Afinal de contas, dependemos disso. Para ser um país civilizado e avançado. É uma mudança muito radical para ser feita assim. Ótima ideia. Muito obrigada, doutor Paulo. Muito obrigada, ministro. Muito obrigada, doutor Sérgio, pela participação aqui no Entre Aspas. A você também que nos acompanhou até aqui, internauta que participa do blog. A gente volta terça-feira. Até lá.